Meu nome é Daniel. Tenho 54 anos. E se você me dissesse há 10 anos que a garotinha que um dia me implorou para trançar seu cabelo para a escola um dia fingiria que eu não existia no casamento dela, eu poderia ter rido de descrença. Mas essa é a coisa engraçada sobre a família. As pessoas para quem você dá mais frequentemente acham que tem direito a ainda mais. E às vezes elas só veem seu valor quando o cartão de crédito é recusado. Conheci Grace quando ela tinha apenas 9 anos. A mãe dela, Olivia, e eu havíamos passado por divórcios difíceis. O dela foi um pouco mais complicado que o meu. O ex-marido dela, Jeremy, não estava por perto muito. Ele aparecia 2 vezes por ano, deixava um cheque, talvez levasse Grace para tomar sorvete, e depois desaparecia novamente por 6 meses. Enquanto isso, Olivia e eu estávamos construindo algo estável, dia após dia. Eu não estava tentando substituir ninguém, mas sempre estava presente para as peças da escola, os joelhos ralados, a lição de casa de matemática à tarde da noite, o primeiro desilusão amorosa. Eu aparecia, mesmo quando era inconveniente e especialmente quando era inconveniente. Com o tempo ela começou a me chamar de pai. Não era algo que eu jamais tivesse pedido. Na verdade, eu disse a ela desde cedo que nunca tentaria assumir esse papel a menos que ela quisesse. O dia em que ela olhou para mim após a formatura do ensino fundamental e disse, obrigado, pai, admito que me emocionei. Olivia apertou minha mão como se soubesse exatamente o que aquilo significava para mim. Paguei pelo aparelho dela, ajudei-a a conseguir seu primeiro carro, nada chamativo, apenas um Honda usado e seguro pelo qual eu havia economizado. Quando ela entrou na faculdade dos seus sonhos, eu mesmo dirigi o caminhão de mudanças e passei 2 noites montando móveis da IKEA no dormitório dela. Todo Natal, aniversário e terça-feira aleatória em que ela esquecia o guarda-chuva, eu estava lá. Não porque tivesse que estar, mas porque eu a amava. Mas algo mudou quando ela fez 20 anos. Foi sutil no início. Os agradecimentos ficaram mais escassos. As ligações dela se tornaram transacionais. Então veio o último ano dela, quando Jeremy reapareceu de forma grandiosa. Ele aparentemente havia virado uma nova folha. Começou a postar fotos antigas deles juntos no Facebook, escrevendo legendas como, tão orgulhoso da minha garotinha, convenientemente cortando Olivia e eu fora do quadro. Grace absorveu tudo como se estivesse faminta por sua aprovação. Eu não a culpei. Toda criança quer ser desejada por seu pai, mesmo que esse pai só apareça quando é conveniente. Ainda assim, não pude evitar me sentir deixado de lado, como se eu fosse apenas o professor substituto o tempo todo. Então veio o noivado. Ela estava radiante. No início, fiquei genuinamente feliz por ela. Lembro-me de estar sentado no sofá enquanto ela acenava com a mão na nossa frente, o diamante capturando a luz. Olivia aplaudiu, e eu a puxei para um abraço. Estamos tão orgulhosos de você, eu disse. Grace sorriu, mas aquele sorriso não chegou aos olhos quando ela respondeu, obrigado. Estou apenas feliz por ter meus 2 pais lá para me levar pelo corredor. Eu pisquei. Olivia olhou para mim e limpou a garganta. Você quer dizer? Ela começou, mas Grace a interrompeu. Claro que quero dizer pai, disse ela, significando Jeremy, não o homem que a ensinou a andar de bicicleta ou ficou acordado com ela quando ela estava com gripe. Não eu. Na época deixei para lá. Disse a mim mesmo que era apenas uma fase, talvez um momento sentimental. Ela estava se reconectando com suas raízes, tentando construir uma ponte. Eu poderia respeitar isso. Eu até poderia me afastar por isso. Mas os sinais continuaram se acumulando. Ela começou a se referir a Jeremy como pai, exclusivamente novamente e a mim como Daniel, sempre que estávamos perto de outras pessoas. Ela removeu meu sobrenome de suas bios nas redes sociais, que antes diziam Grace Thompson, e voltou ao sobrenome de nascimento. Ela não me pediu para fazer um discurso. Quando gentilmente ofereci ajuda para cobrir os custos do casamento, ela sorriu, concordou e então perguntou se eu poderia adiantar os $12.000 para o depósito do local. Nenhuma menção a reembolso. Nenhum obrigado. Apenas a suposição de que eu cuidaria disso. Eu fiz, não por ela, mas porque sabia que Olivia não suportaria ver o grande dia da filha desmoronar. Disse a mim mesmo que não levaria para o lado pessoal, que estava fazendo isso pela família por amor. Mas à medida que os meses passavam, eu me sentia mais como um caixa eletrônico com pernas do que uma figura paterna. Olivia também percebeu. Ela tentou falar com Grace sobre isso gentilmente com cuidado, mas Grace a fechava, acusando-a de tentar fazer com que ela se sentisse culpada por querer seu pai de verdade na vida dela.
Aquela palavra verdadeiro doeu mais do que deixei transparecer. Na semana antes do casamento, ouvi sem querer uma conversa que não era para eu ouvir. Cheguei cedo do trabalho e parei no corredor quando ouvi Olivia e Grace conversando na cozinha. Ele pagou por quase tudo, Grace. Olivia disse, sua voz baixa, mas firme. Você não pode simplesmente fingir que ele não existe. Ele foi mais pai para você do que Jeremy jamais foi. Grace zombou. Essa foi a escolha dele. Ninguém o obrigou. Você costumava chamá-lo de pai? Olivia insistiu. Isso foi antes de eu ter um de verdade novamente, ela retrucou. Saí pela porta antes que elas soubessem que eu estava lá. Não disse uma palavra. Apenas dirigi até a luz do combustível acender. O dia do casamento chegou, e eu vesti meu melhor terno, amarrei a gravata 3 vezes antes de acertar o nó. Cheguei cedo, ajudei a arrumar as cadeiras, coordenei com os garçons e certifiquei-me de que o sistema de som funcionava. Grace mal me reconheceu quando passei por ela. Jeremy chegou atrasado, usando um perfume tão forte que poderia limpar uma sala. Ela gritou e o abraçou como um soldado voltando da guerra. Fiquei de lado, observando tudo, sentindo-me como um extra em um filme que eu havia financiado, mas não era permitido estelar. Durante a cerimônia, sentei-me em silêncio ao lado de Olivia. Quando o oficial perguntou quem a levaria pelo corredor, Grace passou o braço pelo de Jeremy e sorriu. Nenhuma menção a mim, nenhum olhar. A recepção foi pior. A dança de pai e filha foi com Jeremy. O discurso que ela fez agradeceu à mãe, aos novos sogros maravilhosos e ao meu incrível pai, Jeremy, que voltou para minha vida no momento certo. Ela nunca disse meu nome nenhuma vez. Não fiz uma cena. Não saí. Sorri quando as pessoas olhavam para mim. Apertei mãos, brindei ao casal, bati palmas durante as danças, mas por dentro algo estava se desmoronando, uma queima lenta e silenciosa. Depois que o bolo foi cortado e a maioria dos convidados havia saído, eu estava de pé ao lado da mesa de trás pegando meu casaco quando Grace se aproximou de mim. Ela parecia radiante e satisfeita, o tipo de cansada que vem depois de um longo dia de celebração. Ela me entregou um pedaço de papel dobrado. O saldo final, disse ela alegremente, como se estivéssemos apenas acertando uma conta após o almoço. Pensei que você gostaria de cuidar disso antes de viajarmos amanhã. Desdobrei o papel. O número fez minha mandíbula apertar. Olhei para ela. Ela sorriu, esperando que eu concordasse, que pegasse minha carteira como sempre. Eu não fiz. E foi então que me virei e passei direto por ela, desci as escadas, atravessei o estacionamento e entrei na noite sem dizer uma única palavra. Não dormi naquela noite. Não porque estava com raiva, isso teria sido mais fácil. Não senti nem mesmo dor, exatamente. O que senti foi algo mais frio, como se uma porta tivesse se fechado silenciosamente em algum lugar profundo dentro de mim, e eu não tinha energia nem desejo de abri-la novamente. Fiquei deitado no teto por horas, observando as sombras mudarem com os faróis passando fora da janela do meu quarto. Olivia chegou em casa tarde, claramente abalada, claramente ciente de que algo havia mudado. Ela tentou falar comigo, mas eu disse a ela gentilmente, não está noite. Não estava pronto para dizer em voz alta o que sabia que estava por vir. Na manhã seguinte, meu telefone não parou de vibrar, chamadas perdidas, mensagens de Olivia, de Grace, até mesmo de Jeremy, o que me surpreendeu, já que ele mal me reconheceu durante todo o fim de semana. Ignorei todos eles. Em vez disso, fiz café, sentei-me em meu escritório em casa e peguei um grande fichário rotulado despesas do casamento. Todo o recibo, toda a transferência bancária, toda a fatura, tudo devidamente categorizado. Somava quase $38 mil. Eu havia bancado mais de 80% de todo o evento, incluindo os extravagantes upgrades de última hora que Grace simplesmente tinha que ter. Centros de mesa importados, um bar de tacos tarde da noite e aquela ridícula torre de champanhe. E o pior, aquele saldo final que ela me entregou, não era uma conta oficial. Era apenas um total rabiscado que ela mesma havia anotado, incluindo itens que já haviam sido pagos por mim. Em essência, ela me cobrou 2 vezes e achou que eu seria muito covarde ou sentimental para confrontá-la. Passei aquele domingo abrindo uma disputa com o local e todos os fornecedores que havia pago diretamente. Enviei os recibos, e-mails e comprovantes de pagamento. Congelei a parte restante do fundo do casamento que eu tinha em uma conta conjunta com Olivia, algo que eu havia configurado para que ela pudesse fazer compras de emergência nos dias que antecederam o casamento. Também enviei uma mensagem simples para Grace: não serei mais responsável por qualquer parte dos custos do seu casamento a partir de agora.
Qualquer saldo pendente é entre você e seu pai biológico. Por favor, direcione futuras comunicações através da sua mãe, desejando a você tudo de melhor em sua nova vida. Eu nem mesmo assinei. Apenas enviei e desliguei meu telefone. Naquela noite, Olivia e eu tivemos a conversa, uma de verdade. Sem mais rodeios. Ela estava de coração partido, não apenas por Grace, mas por nós, por como tudo havia se desenrolado. Ela admitiu que havia notado a mudança no comportamento de Grace, mas esperava que fosse apenas nervosismo ou estresse. Eu pensei que ela mudaria de ideia, disse ela. Eu pensei que, quando ela visse tudo que você fez por ela, ela viu, eu disse calmamente. Ela simplesmente não se importou. Olivia não discutiu. Os dias seguintes foram um turbilhão. Grace enviou um longo e-mail cheio de autocomiseração, não para se desculpar, mas para se justificar. Ela disse que não queria magoar meus sentimentos, mas era o dia dela e não deveria ter que fingir para o conforto de ninguém. Ela também acrescentou que achava que eu estava sendo infantil por ter saído e abandonado minhas responsabilidades, o que foi rico considerando que eu havia sido a única razão pela qual seu casamento havia acontecido. Eu não respondi. Uma semana depois, Jeremy ligou. Isso mesmo. O homem que não havia pagado um centavo pelo casamento, que chegou atrasado, dançou, posou para fotos e foi embora. Agora tinha a audácia de deixar uma mensagem de voz dizendo: de homem para homem, acho que você exagerou. Você sabe como são as meninas e seus pais, é emocional. Ela precisava de mim, e eu me apresentei. Não há puna por escolher sua família de verdade. Fiquei sentado olhando para meu telefone como se ele tivesse crescido presas. Ele se apresentou? Se apresentou. Eu me apresentei quando Grace estava no hospital aos 13 anos com apendicite e Jeremy estava muito ocupado. Eu me apresentei quando a ajuda financeira dela falhou no segundo ano e ela estava muito envergonhada para contar a alguém. Eu me apresentei todos os dias por uma década sem nunca pedir crédito. Mas claro, Jeremy comprou um relógio para ela e ficou ao lado dela de smoking, e de repente ele era o pai do ano. Foi então que decidi que não apenas iria embora. Eu iria deixar claro que havia acabado de ser usado. Liguei para o contador que cuidava das minhas finanças pessoais e pedi que começasse a dissolver a conta conjunta. Atualizei meu testamento. Grace não estava mais listada como beneficiária. Fiz uma doação considerável para um fundo de bolsas de estudo para jovens em acolhimento familiar, crianças que, ao contrário de Grace, realmente precisavam de apoio. Então, escrevi uma carta final para Olivia, não rancorosa, não zangada, apenas final. Nela, expliquei que não a culpava pelo que aconteceu, não totalmente. Mas não podia continuar me dedicando a uma família que só via meu valor em números e transações. Disse a ela que ainda me importava com ela e sempre me importaria, mas precisava proteger o pouco de autoestima que me restava. Deixei a carta no balcão da cozinha e me mudei para um apartamento no centro da cidade que havia comprado silenciosamente meses antes como um plano de reserva. Nunca pensei que realmente o usaria, mas algo em mim sabia. Talvez eu estivesse apenas esperando por um motivo. Semanas se passaram. Depois um mês. Olivia tentou entrar em contato algumas vezes. Grace não. Soube por um amigo em comum que ela e Jeremy tentaram fazer um empréstimo pessoal para cobrir o restante dos custos do casamento, mas foram recusados. Aparentemente, eles ficaram surpresos que o padrasto rico de repente tivesse virado um fantasma. Então, uma tarde, enquanto eu estava no trabalho, recebi uma mensagem de Olivia. Ela está aqui. Ela quer conversar. Por favor, ela está chorando. Não respondi imediatamente. Fiquei sentado em minha mesa, olhando para a mensagem, lembrando de cada sorriso que dei àquela garota, de cada pequeno momento de paternidade que pensei ter significado algo, de cada dólar, de cada noite sem dormir, de cada olhar orgulhoso na formatura, de cada sussurro de não se preocupe, eu cuido de você. Então me levantei, arrumei minha pasta e dirigi para casa. Quando entrei, Grace estava sentada no sofá da sala, com as mãos entrelaçadas e os olhos vermelhos. Ela se levantou quando me viu. Daniel começou, mas levantei a mão e o que disse a seguir. E o que ela fez em resposta mudou tudo. Ela abriu a boca novamente, mas fiquei quieto, calmo, controlado. Passei por ela, coloquei minha pasta sobre a mesa como se tivesse acabado de chegar em casa após um dia comum de trabalho. Depois me virei e olhei nos olhos dela. Realmente olhei nos olhos dela, não com raiva, mas com algo mais firme, algo final. Você sabe, eu disse, quando você tinha 13 anos, implorou para que eu fosse ao café da manhã de pai e filha da sua escola, porque não queria sentar sozinha.
Você disse que Jeremy nem havia enviado uma mensagem há 6 meses. Tirei a manhã de folga, usei aquela gravata azul horrível que você gostava e trouxe seus muffins favoritos. Você segurou meu braço e disse a todos que eu era seu pai. Grace piscou, os lábios apertados em uma linha fina, as bochechas coradas de embaraço ou vergonha, não consegui dizer. Você se lembra disso? Ela perguntou baixinho. Eu me lembro de tudo, Grace, porque eu estive presente em tudo. E não estava marcando pontos, não naquela época. Mas aparentemente alguém estava. Ela olhou para as mãos, torcendo os dedos. Eu estraguei tudo, disse ela. Eu sei que estraguei. Eu estava tentando, não sei, fazer as pazes. Jeremy queria se envolver mais. Eu não pensei que isso iria magoar você dessa forma. Inclinei a cabeça. Não pensou ou não se importou? Ela estremeceu. Isso não é justo. O que não é justo, eu interrompi, minha voz baixa, mas firme, é que você me fez pagar por um lugar à mesa para o qual eu nunca fui realmente convidado. Você passou por mim repetidamente, e a cada vez eu dizia a mim mesmo para deixar para lá. Eu fiquei sentado através de cada desfeita, cada omissão, cada pagamento de 10 anos da minha vida. E ainda assim, eu paguei pelos guardanapos. Essa última frase a pegou de surpresa. Ela olhou para cima, confusa. Guardanapos? Guardanapos com monograma personalizado, eu disse, quase rindo da absurdidade. $447,20 por linho com seu novo sobrenome. Aquele do qual eu não faço parte. Silêncio. Eu não queria que fosse assim, ela murmurou. Eu só me deixei levar pela ideia de finalmente ter meu pai de verdade por perto. Eu pensei que você pensaria que eu simplesmente aceitaria. Você interrompeu, mas mais suavemente agora, como sempre. Você pensou que eu simplesmente aceitaria. Como sempre. Olivia saiu do corredor então, com os olhos vermelhos. Ela devia estar ouvindo. Ela não disse nada, mas Grace virou-se para ela como um salva-vidas. Mãe, diga a ele. Mas Olivia apenas balançou a cabeça lentamente. Não, Grace. Não desta vez. Grace olhou entre nós, percebendo talvez pela primeira vez que não seria resgatada por sentimento ou culpa. O chão sob seus pés estava mudando, e ela não sabia como se firmar. Eu não esperava que você simplesmente desaparecesse, disse ela com a voz quebrando. Eu não desapareci, respondi. Apenas parei de aparecer para pessoas que me tratam como um utilitário. Você fez uma escolha no seu casamento. Estou fazendo uma agora. Lágrimas encheram seus olhos, mas não senti nada em resposta, não pena, não satisfação, apenas quietude. Eu vim me desculpar, disse ela. Para consertar as coisas. Não, eu disse. Você veio para parar as consequências. Não é a mesma coisa. Ela sentou-se de repente desanimada. Então é isso? Você simplesmente acabou? Olhei para ela por um longo momento. Eu não sei, admito. Mas o que eu sei é que o perdão não pode ser exigido após um silêncio como aquele. Tem que ser merecido, e isso não é algo que eu possa distribuir como outro cheque. Os ombros dela caíram, e pela primeira vez ela não argumentou, não protestou ou tentou explicar. Ela apenas ficou sentada ali, cercada pelos destroços de um relacionamento que ela nem mesmo percebera ter demolido até que fosse tarde demais. Juntei minhas coisas, acenei uma vez para Olivia e me dirigi para a porta. Justamente quando cheguei lá, Grace chamou atrás de mim com a voz trêmula. O que eu tenho que fazer para consertar isso? Parei, com a mão na maçaneta da porta sem olhar para trás. Você começa não me pedindo para dizer, eu disse. Então saí. Não fui longe, apenas até a quadra para respirar, para limpar a mente. Não tinha certeza se havia acabado para sempre, mas tinha certeza de que havia acabado de ser dado como certo. E o que aconteceu nos dias que se seguiram? Bem, foi quando as coisas ficaram reais. Na manhã seguinte, meu telefone permaneceu em silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida, nenhum pedido de desculpas. Apenas uma caixa de entrada vazia e um tipo estranho de quietude que eu não sentia há anos. E apesar de tudo, ainda verifiquei. Não porque esperava que ela se humilhasse, mas porque precisava saber se ela realmente deixaria isso passar sem luta. Ela deixou. Por 3 dias não houve nada. Olivia enviou uma mensagem uma vez, simples, sinto muito. Não respondi. Não estava com raiva dela, não realmente, mas precisava de espaço. Por anos eu havia sido a base sobre a qual todos construíram suas vidas. E agora que eu havia me afastado, as rachaduras estavam aparecendo. Eu havia acabado de ser o personagem de fundo estável. Eu queria ver se alguém lembrava quem havia segurado a câmera o tempo todo. No 4º dia, recebi uma batida na porta do meu escritório, não no apartamento,
mas no meu escritório real onde eu administrava meu negócio de consultoria. Minha assistente anunciou, soando um pouco desconfortável: há uma jovem aqui. Diz que seu nome é Grace. Ela não tem hora marcada. Parei. Meu primeiro instinto foi dizer a ela para mandar Grace embora, mas algo no jeito que minha assistente disse o nome dela me deixou curioso. Cansada talvez, ou nervosa. Mande-a entrar, eu disse. Grace entrou não com a arrogância que costumava carregar como perfume, mas lentamente como alguém entrando em uma igreja ou em um quarto de hospital. Seu cabelo estava preso, sua maquiagem mínima, nenhuma bolsa de grife, nenhum sorriso presunçoso, apenas ela e uma pasta fina debaixo do braço. Ela sentou-se na minha frente e abriu a pasta sem dizer uma palavra. Dentro havia uma coleção de recibos, extratos bancários, breadons de pagamento, uma carta datilografada formatada com um cabeçalho que dizia: Relatório de reconciliação de despesas do casamento. Ela deslizou a pasta pela mesa para mim. Eu passei por tudo, disse ela baixinho. Cada fornecedor, cada transferência, cada item. Liguei para o local, para o catering, até para o florista. Fiz uma lista do que você pagou e do que devo a você. Adicionei juros e dividi em um plano de pagamento ao longo de 3 anos. Se você concordar com os termos, eu o assinarei. Eu pisquei. Ela não estava chorando. Ela não estava implorando. Ela apenas estava sentada ali, fazendo a única coisa que eu não esperava, assumindo a responsabilidade. Eu recebi sua mensagem, ela disse, e eu a odiei. No começo achei que você estava sendo dramático, até mesmo mesquinho. Mas então comecei a pensar sobre isso, não do meu ponto de vista, mas do seu. Lembrei-me da vez em que você dirigiu 6 horas de volta de uma viagem de negócios porque eu havia esquecido que meu ensaio da faculdade estava para vencer e eu precisava de ajuda para revisar. Você ficou comigo até às 2 da manhã, depois saiu às 5 para chegar a uma reunião em outro estado. Você nem mesmo mencionou isso novamente. Você simplesmente fez. Ela olhou para as mãos e pensei na festa de aniversário que tive quando completei 16 anos, aquela em que Jeremy disse que viria, mas nunca apareceu. Você dirigiu pela cidade tentando encontrar a última cópia daquela série de livros fora de catálogo que eu amava e me deu como se não fosse nada. E eu te abracei, eu realmente te abracei, porque naquele momento eu não sentia falta dele. Sua voz tremeu, mas ela afirmou. Lembrei-me de tudo. E quanto mais eu lembrava, pior me sentia, porque percebi que não apenas apaguei você do casamento. Eu apaguei você da minha história. Como se você fosse um espaço reservado até o pai de verdade aparecer. Ela finalmente olhou nos meus olhos. Mas você nunca foi um espaço reservado. Você foi o único que ficou. Eu não disse nada. Não consegui. Minha garganta apertou e não tinha certeza se confiava na minha voz naquele momento. Não estou pedindo para você me perdoar hoje, ela disse. Mas eu queria que você soubesse que eu vejo agora tudo, e vou consertar. Não com palavras, com tempo, com ação. Abri a pasta. Os números estavam corretos. O plano era justo. Ela até incluiu uma cláusula que dizia que se ela perdesse mais de 2 pagamentos seguidos, a dívida se tornaria integralmente devida. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Mas ela sabia disso. E foi por isso que isso importava. Após um longo momento, eu concordei. Tudo bem, eu disse. Vamos ver o quão séria você é. Ela exalou não com alívio mas com algo mais profundo. Resolvido talvez. Isso foi há 6 meses. Desde então ela fez todos os pagamentos em dia, pequenos no início, $150 aqui, $200 ali, mas consistentes. Mais do que isso, ela apareceu. Ela liga uma vez por semana. Ela me convidou para jantar com ela e o marido, apenas nós 3. Nenhum discurso grandioso, nenhum pedido de desculpas forçado, apenas uma chance de conversar, rir, recomeçar. Olivia e eu também tivemos nossa própria jornada. Não voltamos imediatamente. Tiramos um tempo. E nesse espaço, conversamos mais honestamente do que em anos. Estamos nos vendo novamente agora, cuidadosamente, lentamente, como 2 pessoas aprendendo a confiar com os olhos abertos. Grace me perguntou na semana passada se eu consideraria fazer parte da vida do filho dela. Ela está grávida com alguns meses de gestação. Sua voz tremeu quando perguntou, como se esperasse que eu dissesse não. Eu não disse. Disse a ela que pensaria nisso. E então sorri. Tenho muitas boas histórias para contar na hora de dormir. Ela chorou. Lágrimas de felicidade desta vez. Não somos perfeitos. Ainda cicatrizes, mas cicatrizes significam cura, não esquecimento. E agora, pela primeira vez em muito tempo, não me sinto invisível.
Me sinto visto, não pelo que dei, mas por quem eu era, quem eu sou. E às vezes essa é a vingança mais poderosa de todas. Não a saída silenciosa, não o adeus frio, mas me tornar alguém que eles não podem mais ignorar. Porque no final, eu não saí para fazê-los se sentirem culpados. Eu saí para me lembrar de que ainda importava. E agora eles sabem disso.